Fala galera, beleza? A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Anderson. Como é que vocês estão? Motivo de muita alegria estar com vocês aqui hoje. Eu vim aqui, meus queridos, trazer uma palavra de esperança ao vosso coração. Para mim é uma honra, é uma alegria estar compartilhando aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, né? E todo o nosso ser. Sabemos que vivemos dias de desafios, dias que alguns estão passando por tempestades, outros pelo deserto. Cada um tem passado as suas próprias experiências e as suas próprias aventuras, né? Sabemos que não é fácil, são dias difíceis, mas é momento da gente ouvir aquilo que Deus tem para falar, porque essa palavra profética ela vai trazer uma direção para você nesses dias atuais. Amém? Acredito eu que nós estamos vivendo os dias, né? Como eu posso dizer, os dias perto da volta de Cristo, né? Eu acredito que o nosso Senhor logo virá, mas não são dias fáceis, não são. São dias trabalhosos, são os dias difíceis, e por isso que eu vim trazer essa palavra ao seu coração. Sem mais delongas, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 49. Eu quero contar uma história tremenda para vocês. Lucas, capítulo 8, versículo 49. Abre comigo aí. Glória a Deus. Olha só, vamos ler? Lucas, capítulo 8, versículo 49, diz assim: Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga e disse: A tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu e disse: Não temas, crê somente. Queridos, essa é uma história magnífica. Essa história é a história de Jairo e sua filha. Jairo era um chefe da sinagoga, um homem que tinha uma importância, um homem que também dava ordem, colocava ordem na sinagoga. Jairo era um homem respeitado, era um homem que tinha autoridade. E se a gente parar para analisar, Jairo ele viveu na época quando estava na ascensão de Cristo, quando o nome de Cristo ficou sendo conhecido em todos os lugares. Aonde Jesus ia, ele curava, ressuscitava, e a fama de Jesus se espalhou tremendamente. Foi uma coisa incrível. E Jairo tinha uma filha, com 12 anos de idade. Ela vinha sofrendo de uma enfermidade. E essa enfermidade a cada vez foi se agravando, se agravando, se agravando. E ele gastava seus recursos, todos com os médicos, mas ninguém conseguia curá-la. Era uma doença que não tinha cura. Era uma doença que nenhum homem conseguia curar, nenhum homem conseguia resolver a situação da filha de Jairo. Enquanto isso, o nome de Jesus, a fama de Jesus foi se espalhando por todos os cantos de Israel. E acredito eu que nessa altura do campeonato, Jairo já tinha ouvido falar de muitas maravilhas que Jesus tinha realizado nas suas passagens. Acredito eu que Jairo, ele já tinha ouvido falar de muitos milagres que Jesus tinha realizado. Porque ele era um chefe da sinagoga, ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem que ajudava nas ordens, nas reuniões dos judeus. A sinagoga era como uma assembleia dos judeus, era uma reunião onde eles estudavam a Torá, onde eles tiravam para orar, onde eles tiravam para aprender e para ensinar. A sinagoga é onde um lugar que você ia para aprender e também para ensinar. Os mestres da Torá, os mestres da lei de Moisés, homens que estudavam a vida inteira, eles ficavam nas sinagogas. Eles ficavam aprendendo e também ensinando. Jairo era um homem que ordenava, que ajudava a organizar tudo isso. E um homem que tinha uma fama, um homem que tinha um respeito, ele estava num destaque de honra.
pelo ser um chefe da sinagoga, um príncipe da sinagoga. Essa história de Jairo também está relatada no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18, e também está registrada em Marcos, capítulo 5, versículo 21. E está registrada em Lucas, onde nós acabamos de ler, capítulo 8, versículo, começa ali do 40 em diante. Então, Mateus, Marcos e Lucas contam a história de Jairo, cada um com o seu ponto de vista. Cada um enxergou uma coisa diferente, mas o que me chama a atenção é o livro de Lucas, que ele dá um detalhe bem profundo para mim. E se a gente analisar, naquele momento tinha muitos homens que também não gostavam de Jesus. Existia vários líderes que não concordavam com a pregação de Jesus e que Jesus realizava. Nós podemos analisar os líderes, os mestres daquela época. Eles não queriam mais que Jesus continuasse com as suas pregações, com as suas curas, com seus milagres. Então imagina Jairo, sendo um chefe da sinagoga, tendo um lugar de destaque, de responsabilidade, um lugar de respeito, até mesmo pelos anciões, pelos líderes daquela época. E vendo a sua filha morrer aos poucos na sua frente. E ele sabendo que muitos dos líderes não concordavam com Jesus. Muitos dos sacerdotes daquela época não queriam que Jesus continuasse com suas pregações. Pelo contrário, eles perseguiam Jesus. Eles queriam acabar com Jesus. Eles queriam, todo momento, fazer com que Jesus tropeçasse, fazendo pegadinhas da Torá, fazendo pegadinhas sem sentido, e Jesus nunca errou, Jesus nunca caiu na deles. Jesus conhecia o pensamento deles. Jesus sabia quem eles eram. Imagina esse homem, Jairo, tendo que estar nessa situação difícil. Porque ele sabia que se ele se prostrasse perante a Cristo publicamente, os líderes daquela época ficariam sabendo. Falar, o que está acontecendo, Jairo? Você foi atrás daquele Jesus? Mas o amor de pai fala mais forte. E a Bíblia diz que no verso 40, quando Jesus chegou no lugar onde Jairo estava, existia uma multidão. A Bíblia diz que Jairo se prostrou perante Jesus. E ele disse, mestre, eu tenho uma filha, 12 anos de idade, e ela está morrendo. Vamos à minha casa. E Jesus falou assim, vamos. Então começou uma caminhada até a casa de Jairo. Mas, na metade do caminho, acontece algo inexplicável, acontece algo inesperável, que é a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que tinha 12 anos já, com esse fluxo de sangue, com esse problema também, que nem o médico conseguia resolver. Ela gastou toda a sua fortuna e foi só iludida pelos médicos. Só foi enganada. Ela gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha em suas mãos, atrás da cura, mas ninguém o curou. E ela rompeu a multidão. Ela falou, somente se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela rompeu a multidão, tocou na orla de Jesus, ela foi curada. E Jesus olha para ela e fala, filha, tenha bom ânimo, porque sua fé te salvou. E naquele momento que Jesus falou aquilo, chegou um homem lá da casa de Jairo. Falou, Jairo, não incomode mais o mestre, quando acabamos de ler aqui. A sua filha acabou de morrer. Imagina naquele momento, porque assim, gente, pensa comigo. Jairo renunciou muita coisa para se prostrar perante Jesus. Por ele ser um príncipe da sinagoga, por ele ser um chefe de uma sinagoga. Jesus, todo mundo chamava Jesus de herege naquele tempo. Principalmente os príncipes da sinagoga. Todos eles quase chamavam Jesus de herege.
Todos eles blasfemavam contra Jesus. Eles não concordavam com os ensinamentos de Jesus. E imagina esse homem renunciando tudo isso, se prostrando Jesus publicamente. Ele se prostrou, versículo 40, você pode ler lá. Ele chegou, viu Jesus e se prostrou, porque ele estava cansado de ver sua filha morrer aos poucos. E ninguém conseguia curar. Nenhum médico conseguia tratar daquela doença. Ninguém conseguia resolver o problema daquele pai. Imagina o sofrimento que esse homem tem tido com todo esse tempo que ela ficou enferma. E interessante que quando o Jairo vai até Jesus, ela estava viva ainda, ela não estava morta, ela estava viva. Por mais que ela estava quase morrendo, mas ainda estava viva. Ainda, porque assim, as pessoas pensam assim, ainda que tem vida, tem esperança. Às vezes a gente esquece aquilo que Jesus falou lá em João, capítulo 11, na morte de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver vivo, crê em mim, nunca morrerá. E aquele que ainda esteja morto, se crê em mim, viverá. Então, Jesus é a ressurreição e a vida. Mas vamos focar na história de Jairo. Então, naquele momento, houve uma batalha na mente de Jairo. Houve algo dentro de Jairo. Porque imagina você, até o entanto, a filha de Jairo estava viva, tudo estava no controle de Jairo. Qual é o pensamento de Jairo? Jesus curou o cego, Jesus curou o coxo, ele vai curar minha filha. Jesus vai tocar na minha filha, ela vai ser curada. Só que Jairo não esperava que ela morresse. Jairo não esperava que na metade do caminho ela fosse morrer. Entende? Ele não esperava isso. Então a Bíblia diz que naquele momento, na metade do caminho ali, quando depois que Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, aquele homem vem dar a notícia que a filha dele tinha morrido. Imagina o que estava passando dentro daquele momento, dentro da mente de Jairo, dentro do seu coração. A batalha entre a fé e a razão naquele momento, naqueles milésimos de segundo, houve uma batalha de fé e a razão. Houve uma batalha terrível, porque até o entanto tudo estava no controle de Jairo. Tudo estava indo como Jairo tinha planejado, tinha calculado. Mas chegou um momento que tudo perdeu o controle. Jairo perdeu o controle da situação, mas Jesus não perdeu. Então Jesus, vendo a batalha que ele estava passando, Jesus olhou para ele e falou assim, olha para mim, crê somente e ela viverá. Existe um momento na nossa vida que a história de Jairo me ensina muitas coisas. E uma das coisas que ela mais ensina, que existe um momento na nossa vida que quando a gente está tudo no nosso controle, é bom. Quando está tudo no nosso controle, é top. Mas quando as coisas saem fora do nosso controle, a gente se desespera. Vivemos uma geração que, quando tudo sai no controle, a gente perde a fé. Tudo sai do controle, a gente perde a fé e vai para a razão da vida. A história de Jairo me ensina que existem momentos da nossa vida que as coisas vão sair do nosso controle. Você vai imaginar uma coisa, vai pensar uma coisa, vai planejar uma coisa, vai calcular uma coisa e vai acontecer, na metade do caminho acontece totalmente diferente. Até metade do caminho você consegue levar aquilo que você calculou, que você planejou, que você arquitetou. Mas chega na metade do caminho e parece que tudo aquilo sai fora do controle, coisas inesperáveis começam a acontecer. A nossa vida é assim, chega um certo ponto da história da nossa vida, que as coisas começam a acontecer, coisas inesperáveis que você não esperava, coisas inexplicáveis que você não tem como explicar. Aí você pensa, poxa, eu fiz tudo certo, eu agi da maneira certa, eu fiz tudo corretamente. E agora tudo parece que desabou, tudo parece que não está conforme aquilo que eu acreditava que está. Porque imagina aquele milésimo de segundo passou isso na cabeça de Jairo. Poxa, eu fui até Jesus, eu acreditei, ele estava indo na minha casa, e na metade do caminho, minha filha morre. Porque, até entanto,
eu acredito, lendo muito essa história, eu percebo que Jairo, ele não tinha tido essa experiência de ressurreição, né? Jairo ouvia falar muitas coisas de Jesus, mas ele não tinha visto com os próprios olhos ainda. Ele não tinha visto com os próprios olhos a ressurreição ainda. Jesus ressuscitou muita gente, mas acredito eu que naquele momento ainda ele não tinha visto isso. Ou ele não tinha tido essa própria experiência com ele ou com alguém da sua família. Então, para ele foi muito difícil naquele momento. Naqueles milésimos de segundo, antes de Jesus falar para ele, quando aquele homem falou, sua filha está morta. Naquele momento, o que passou na cabeça desse homem? A batalha que ele passou, continuar acreditando ou não, continuar crendo ou não, porque para ele foi um balde de água fria. Essa é a verdade. Ele não esperava aquilo, foi um balde de água fria. E muito disso acontece com a gente no dia a dia. Às vezes tem circunstância, situação que está indo bem, você está orando, está indo bem, você está orando, está top, mas de repente parece que vem um balde de geografia e tudo parece que desabra para baixo. Aí você entra numa luta entre a fé e a razão, entre continuar acreditando ou não. Mas antes de qualquer coisa, Jesus ele lança uma palavra profética para Jairo. Jesus, eu acredito que vendo o que estava passando dentro de Jairo, Jesus ouvindo aquela notícia, a Bíblia fala que Jesus ouviu aquele homem falar isso. Imagina o olhar de Jesus para Jairo, aquele olhar de um homem que encoraja, aquele homem encorajador, aquela pessoa encorajador, olhando firme para Jairo e falando, ei, Jairo, crê somente que ela viverá. Crê somente que ela viverá. Existem situações da nossa vida que não tem explicação, mas é nessas horas que a gente temos que crer. Existem situações da nossa família que não tem explicação, mas é nessas horas que nós temos que crer. O avivamento, ele vem com aqueles que continuam crendo. Ele vem na vida daqueles que continuam crendo, mesmo que acontecem situações inexplicáveis, situações que não dá para entender, que não dá para explicar. Estava tudo indo bem num dia, no outro dia parece que tudo vira mal, tudo vira de cabeça para baixo. Mas isso não é o fim. Isso não é um ponto final. Pelo contrário, nós sabemos que estamos vivendo dias de desafio, sim. Estamos vivendo dias difíceis, sim. Mas nós sabemos que é nesses dias que nós temos que mostrar em quem nós temos crido. É nesses dias que nós temos que mostrar onde está a nossa fé e a nossa esperança. Jesus, então, continuou seguindo até a casa de Jairo. A Bíblia diz que existia pessoas que foram contratadas, existe um grupo de pessoas que era contratado naquela época para chorar, criar um ambiente falso, né? De choro, de lágrima, para fazer o luto. Jesus falou assim, ela não está morta, ela dorme. Eles deram risada da cara de Jesus, Jesus mandou tirar todo mundo, menos Pedro, Tiago e João. Ficaram só esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus, então, ressuscitou aquela menina, a filha de Jairo. Ele chamou ela pelo nome, ela voltou à vida. E ainda ele disse, dá de comer a menina. Mas sabe por que aconteceu esse milagre na vida de Jairo? Porque ele continuou crendo. Já pensou se ele olhasse para Jesus e falasse assim, Jesus, já era, acabou, minha filha está morta, não tem mais nada para o senhor fazer lá. Lembra daquela, Lucas capítulo 5 vai falar sobre a pesca maravilhosa. A Bíblia diz que Pedro, tinha lá o Pedro, seus sócios na pesca, eles pescaram a noite inteira. Lucas capítulo 5. E eles estando pescados, não pegaram nada. A Bíblia fala que Jesus, ali na beira do mar da Galileia, estava ministrando e tinha muita gente. Então ele tinha 2 barcos, ele escolheu o de Pedro. E ele subiu em cima do barco de Pedro e começou a falar, se afastou um pouco ali da praia
E começou a falar porque quando ele se afastou, a sua voz alcançava o maior número de pessoas possível. Tendo Jesus, depois de ter pregado o seu sermão, ele olhou para Pedro e falou: olha, volta lá e lança a rede novamente. Espera aí, Pedro era pescador profissional, gente. Pedro ficou a noite inteira pescando. Ele conhece o mar da Galileia na palma da sua mão. Era a sua profissão a pesca. Não só ele, mas todo o seu grupo que estava ali. Eram profissionais da pesca. Homens que viviam de pesca. Homens que sabiam o tempo da pesca. Os tipos de peixe que tinham lá. A profundidade daquele mar. Outras traduções daquele lago. Eles conheciam todo o metro quadrado daquele mar. Eles não saíam dali porque era o seu sustento. Todos os dias esses homens pescavam ali. Olha que loucura. E a Bíblia diz então que Pedro lhe fala algo interessante. Ele fala: Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas porque tu falaste pela tua palavra, eu vou voltar lá. Por causa da tua palavra. E Pedro voltou, ele lançou a rede exatamente onde ele tinha lançado várias vezes, não tinha pegado nada. E quando ele lançou a rede debaixo de uma palavra de Jesus. Ele trouxe uma multidão de peixes. Era tanto peixe que teve que chamar o outro barco. O barco estava afundando. Teve que chamar outro barco para poder ajudar. Era muitos peixes. E ali foi o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro. Né? Eles largaram tudo aquilo ali e seguiram Jesus. Então, a mesma palavra que Jesus lançou para Pedro foi a mesma palavra que Jesus lançou para Jairo. Foi a mesma palavra. A palavra de crer, de acreditar, de ter fé. Talvez você não tenha pescado nada, você tem passado dias e dias, parece que nada acontece na sua vida. Parece que quando você olha para dentro da sua casa, parece que há morte, não há vida. A morte, a sepultamento. Quando você olha para dentro da sua casa, parece que nada acontece, tudo está morto. Parece que nada na sua vida dá certo. Mas Jesus hoje está dizendo para você, crê somente, tenha fé. Existe tempo da nossa vida que as coisas não vão dar certo mesmo, acontece. Isso aconteceu com todos os profetas. Isso aconteceu com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todo mundo. Isso aconteceu com todos, Elias, Eliseu, Daniel, todo mundo. Jeremias, Ezequiel, todos eles tiveram dias de seca na sua vida. Diz que algumas coisas deram errado. Como Elias, que foi parar debaixo do pé de zimbro e pedindo a morte. Depois se escondeu numa caverna, isso acontece. Existe um momento na nossa vida que as coisas saem fora do controle. Mas às vezes Deus faz com que a gente perde o controle para Ele ter o controle. Nós perdemos o controle, mas Deus não perde o controle de nada. E nenhuma folha da árvore cai se não for a vontade de Deus. Nenhuma. Talvez você está que nem Jairo. Você foi ao encontro de Jesus, achando que ia acontecer algo, chegou na metade do caminho, aconteceu totalmente diferente daquilo que você imaginou, e você está frustrado, você está frustrada, você não sabe no que acreditar mais. Às vezes você se frustrou, você fala, parece que eu estava seguindo Jesus, mas estava indo tudo bem, mas de repente ficou tudo mal, e agora eu não quero mais. Você se desviou do evangelho, você parou no caminho, porque algumas coisas não aconteceram conforme você acreditava que ia acontecer. Eu te entendo. Não é fácil. Mas eu estou mostrando aqui na Bíblia que esses homens passaram por isso. Olha aqui. A Bíblia fala, em Mateus capítulo 14, uma história também muito interessante. Vamos ler
Mateus capítulo 14, no verso 30. Vamos começar no 29. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter um encontro com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurando, disse: Homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia diz que Jesus, ele chegou nos seus discípulos e deu uma ordem: olha, atravessa do outro lado do mar, que vou me retirar para orar. Então Jesus foi para um lado, sozinho, para orar, e os discípulos foram, atravessar o mar. E houve ali uma tempestade, uma agitação das águas, e de repente Jesus apareceu andando sobre as águas. E eles olharam assim, imagino eu também, eu acho que todos nós, se estivéssemos no lugar dos discípulos, também ia imaginar que era um fantasma. Eles olharam Jesus e falaram assim: é um fantasma, porque então eles não tinham visto uma coisa dessa, né? E de repente, Jesus falou: ei, tenha bom ânimo, sou eu. Aí eles reconheceram que era Jesus. Então Pedro era ousado, né? Pedro era diferenciado. Pedro, olhando, falou: se é tu mesmo, mande eu ir até você. E Jesus falou assim: ó, vem. A Bíblia diz então que Pedro ele começa a andar sobre as águas em direção a Cristo. Mas a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte. Ele sentiu o vento forte e começou a afundar. Ele começou a afundar, então ele gritou: socorro, socorro, mestre, me ajuda, salve-me. Jesus estendeu a mão, levantou ele, porque ele estava se afogando. E olhou para ele e falou: por que, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui está 2 exemplos que acontecem na nossa vida. O primeiro exemplo da pesca maravilhosa, o Pedro que crê, o Pedro que acreditou, foi lá, lançou a rede, pegou multidões de peixe, acreditou na palavra de Cristo. E aqui está o Pedro, que ele começou bem, mas na metade do caminho sentiu o vento forte e começou a se afundar. E é aqui que eu quero te alertar. Na metade do caminho acontecem coisas inexplicáveis. Pedro não esperava sentir o vento forte, ele estava indo bem. Estava todo top, estava indo em direção a Cristo, andando sobre as águas, viu? De repente ele sentiu a tempestade, ele sentiu o vento forte. Ele olhou para aquilo, sentia olhar. Ele se distraiu com a tempestade, ele olhou as circunstâncias dali de sua volta e imaginou que aquilo não era possível e começou a se afundar. E é assim que acontece com a gente. Na metade do caminho, às vezes, nós estamos indo bem, mas na metade do caminho parece que acontece alguma coisa, a gente começa a afundar, nós sentimos a pressão, o vento forte, as batalhas da vida, as guerras da vida, nós sentimos as aflições da vida, as angústias da vida, as decepções e começamos a nos afundar. E a nossa fé vai desfalecendo, se tornando uma fé pequena que não consegue reagir mais nada. Não conseguimos ter mais reação àquilo que está acontecendo. E aí a gente se entrega à tempestade, se entrega ao deserto, se entrega às circunstâncias, à aflição, à mágoa, à angústia, ao rancor. A gente acaba se entregando a isso. Todos nós vivemos esse tipo de coisa, tá? Todo ser humano, ele pode ser o pastor que ora 10 horas, ele pode ser o pastor 12 horas, mas ele vai passar por isso. Porque é notório que a gente passa por isso. O próprio Jesus falou: não é o servo maior que o Senhor. Assim como eu fui perseguido, passei por aflições, vocês também passarão. Mas tenha bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, todos nós vamos passar por esse processo da vida. Alguns vão ficar pelo caminho e outros vão continuar seguindo. Só que a vontade de Deus não é que ninguém fique no caminho. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui, olhando para essa câmera, dizendo para você
Chega de ficar pelo caminho. Hoje Deus quer estender a mão, Ele quer te levantar novamente, Ele quer que você volte aos braços dele novamente, Ele quer que você se entregue a Ele novamente. Deus não está aqui para te julgar, para tacar um raio na sua cabeça, não, Ele está aqui para te abraçar e dizer, eu acredito em você, você vai conseguir. Você também é um campeão. Por mais que você ficou na metade do caminho, por mais que você se entregou às paixões desse mundo, porque você se decepcionou, você se sentiu abandonado, você achou que Deus não agiu em teu favor, Deus sempre esteve ali. É porque Deus está querendo que você cresça, Deus quer que você vá para frente, Deus quer que você amadurece. E para ter crescimento e amadurecimento é necessário, às vezes, as tempestades, as lutas e as aflições. Então, Deus hoje veio te resgatar novamente. Assim como ele resgatou Pedro, pegou na mão de Pedro, levantou Pedro. Pedro estava se afogando, ele não deixou Pedro se afogar. Deus não está aqui para te deixar te afogar. Deus tem uma vida eterna para você. E Ele quer que você faça parte da grande ceia que um dia vai chegar. E logo, logo, da volta do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus quer que você participe do grande banquete, aonde estarão todos os salvos. Talvez você se decepcionou, você não teve força para acreditar naquele momento, você não conseguiu ser como Jairo, ter força para acreditar. Talvez você foi como Pedro na tempestade, você olhou a tempestade, você olhou as pessoas falando mal de você, você olhou os julgamentos na tua vida e você se decepcionou com a igreja, decepcionou com tudo. E Deus está dizendo para você, eu acredito em você, eu quero te resgatar novamente, eu quero te colocar no trilho onde não deveria sair, o trilho do caminho da salvação. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto, Deus não está brincando com você não. Mas para a gente crescer, para a gente evoluir, às vezes a gente tem que passar por etapas da vida. A gente tem que passar por tempestade. O evangelho é isso. Porque você está seguindo um Deus, que os padrão de Deus não é o padrão do mundo. E você vai sofrer por isso. E essa palavra que eu quero deixar no seu coração. Jesus, Ele quer te resgatar novamente. Jesus, Ele quer te alcançar novamente. Você que está me ouvindo, Jesus quer te resgatar. Aquilo que Deus falou, Ele não enterrou. Quem enterrou foi você. Você enterrou os planos, os projetos de Deus, mas para Ele continua valendo ainda. Por mais que Pedro negou Jesus, mas Jesus não negou os planos dele na vida de Pedro. Pode ver lá. No final do livro de João, capítulo 21, 20, 21, ali você vai ver. Quando Jesus reencontra Pedro, o que Jesus fala? Pedro, tu me amas? Sim, Pedro tinha voltado para trás, Pedro tinha negado Jesus. Jesus chega e fala, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. O que Jesus falou para Pedro no mar da Galileia? Segue-me que eu farei você pescadores de homens. Então, por mais que Pedro errou, negou Jesus, por mais que ele não teve força naquele momento para resistir àquilo, ele estava com medo. É normal, todo mundo tem medo. Não é errado ter medo não, gente. É errado querer ser uma coisa que não é. Isso é errado. Mas ter medo não é errado, não. Às vezes acontece. Tem momentos da nossa vida que a gente está numa situação que a gente nunca soube lidar com aquilo e a gente acaba tendo medo. Mas quando a gente tem medo, significa que a gente tem que superar aquele medo ainda. Existe algo para ser superado e amadurecido dentro de nós. Mas Jesus não enterrou os planos. Aquilo que Jesus falou no primeiro encontro com Pedro, Ele não enterrou. Pelo contrário, Ele confirmou lá no segundo encontro com Pedro. Depois que ele morreu e ressuscitou, quando Pedro voltou a pescar, depois que Pedro negou Jesus. Então, assim, não é Deus que enterra os planos dele. Os planos de Deus ninguém enterra, não, gente. Quem enterra os planos de Deus somos nós. Nós enterramos aquilo que Deus deixou para nós. Mas hoje Deus quer desenterrar isso na sua vida. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Eu não sei como esse vídeo vai chegar até você. Através de um compartilhamento de alguém. Através de alguém falando para você que você precisa ouvir essa mensagem. Mas uma coisa eu te falo, é o tempo de Deus na sua vida. Não importa como começa, importa como termina.
Talvez o seu passado foi um passado pesado, triste, angustiante, como o meu também foi. Mas isso não determina o nosso futuro. O que determina o nosso futuro é o que a gente escolhe ser hoje. É o que a gente escolhe seguir hoje. Quem nós vamos seguir hoje? Em quem nós vamos crer hoje? Em quem nós vamos se agarrar hoje? E eu te digo, se agarra em Deus, crê em Deus, lança a sua esperança em Deus. Por mais que você saiu da trilha, ou por mais que você nunca entrou nessa trilha, eu te convido nesse dia a entrar na trilha. Eu te convido nesse dia a entregar o seu coração novamente para Jesus e deixar Ele fazer a obra ao qual Ele quer fazer. E você pode ter certeza que quando chegar o grande dia do Senhor, que está breve, vai chegar logo logo, nós se encontraremos na eternidade. E a Bíblia diz que Ele enxugará nossas lágrimas. Lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá peste, lá não haverá fome, lá não haverá enfermidade, lá não haverá aflição, lá só haverá uma coisa, alegria no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.